Olá, radiestesistas, estudantes e radiestesistas e entusiastas. Aqui é o Erieden, do canal Erieden Experience. E o bate-papo de hoje é sobre a pergunta da colega, que está ali em tela. Eu transportei para um grupinho meu para ter tudo junto. Bom dia, posso levar assim as pedras? Então, ela tem um estojinho, tem o seu auramíter ou aurímetro, e ali tem uma pedrinha branca e uma pedrinha preta, pelo que eu consigo enxergar. A minha sugestão foi mediar a bioafinidade por proximidade. Aurímetro versus pedra branca, aurímetro versus pedra preta, sem spoiler, porque deixei para cada um medir. Não estão tão familiarizados, então eu vou fazer a demonstração, inicialmente tirando essa imagem daqui, voltando à imagem só da caixinha, reposicionando a minha imagem aqui, e como eu meço bioafinidade? Eu faço um gráfico, bioafinidade 0 a 100%, feito à mão, simplesmente um gráfico meia-lua. Vou posicionar aqui onde a outra câmera pega e vou medir, ok? A bioafinidade da distância em que está o instrumento de medição aramíter com a pedrinha branca. Estou medindo a bioafinidade, que está abaixo de 50%, está descendo. E está abaixo dos 20%, está abaixo dos 10% e está lá no zero. Então, a bioafinidade de carregar pedrinha branca com esse auramíter dentro dessa caixinha, e o critério que ele está me mostrando é distância, bioafinidade praticamente zero. E agora, entendo que isso daqui é uma pedrinha preta, talvez haja mais de uma, eu estou vendo a preta e a branca, vou medir a preta. A bioafinidade eu vou medir entre a pedra preta e o aurímetro, e é uma bioafinidade alta. Ok, então a pedra preta está ok, pode ser transportada ali. A pedra branca dá problema. Agora, sem o gráfico, eu vou perguntar aqui para o campo. A baixa bioafinidade da pedra branca com o aurímetro tem relação com a vibração de cada um dos dois objetos? Sim. A relação conflitiva da pedra branca se dá com a parte de madeira do objeto? Não. Com alguma das partes metálicas? Sim. Esse problema é com o contrapeso lá da ponta do bedelho? Não. A interferência é com o aço mola? Sim. Então eu entendo que a pedra branca ela tem uma baixa afinidade com o tipo de material, que é um aço mola, que faz esse encaracoladinho ali. Aí eu pergunto, existe uma distância a partir do qual essa interferência ela é muito baixa, praticamente nula? Sim. Ok, existe essa distância. Agora eu quero saber a distância. A unidade de distância centímetros é adequada para eu saber qual é essa distância? Sim. Essa distância é mais do que 5 centímetros? Sim. É mais de 10? Sim. É mais de 20? Sim. É mais de 30 centímetros? É mais de 40 centímetros? É mais de 50 centímetros? Mais ou menos por aí. Mais de 40 centímetros, mais de 45 centímetros, mais de 46, mais de 47, mais de 48. Agora o pêndulo está num movimento linear. Então a distância segura para não causar interferência é de aproximadamente 48 centímetros. Então essa foi uma pequena análise através da radiestesia, e aí vocês podem perceber que existe uma estratégia, uma arte de fazer perguntas, ok? Porque se eu simplesmente perguntar
A dona da caixinha, ela pode levar as pedras assim? Sim, é claro que pode. Primeiro, não há o que proíba. Ela tem a permissão de levar as pedras ali dentro. Mas se sabe que não foi isso que ela quis dizer. Tem alguma restrição do fabricante? Dizer, ó, você não pode carregar pedrinhas junto da caixinha? Não tem. E aí existe um outro aspecto linguístico, que para quem fala inglês fica bem fácil de entender. Ela tem a capacidade de guardar as pedrinhas dentro da caixinha? Sim, é claro que tem. Se fosse uma pedra de 20 toneladas, eu acho que ela não conseguiria, mas uma de 20 gramas, sim. Por que eu falo isso? Nós falamos o português brasileiro, existe o português de Portugal extremamente literal e português do Brasil extremamente não literal. Eu não sei qual é a razão histórica disso, mas de fato é. A pessoa pergunta se você sabe dizer as horas e você informa as horas quando de fato ela não perguntou que horas são. Então eu trago esse conhecimento porque para quase qualquer outra coisa que você faça no Brasil, isso que eu te falei não tem a menor diferença, mas para a radiestesia, principalmente quando eu estou fazendo a medição para alguém que está observando, seja no presencial ou seja no gravado, é importante que essas informações fiquem bastante claras, uma vez que às vezes uma palavra, seja ela um substantivo, não é o caso, ou um verbo, o poder, sim, existe uma duplicidade, uma dubiedade de entendimento. Então, sim, ela pode carregar a pretinha e a branquinha leva um pouquinho mais longe. Conflito de energia não com a madeira, mas com o metal do aço molo. Valeu, galera. Eu não sei aonde você vai estar assistindo esse vídeo, se é YouTube, Instagram, alguma rede social, mas se for permitido lá, dá um joinha, se inscreve no canal para fortalecer, tá bom? Valeu, Erie Eden Radiestesista, canal Erie Eden Experience. Obrigado pela sua audiência. Valeu!